Hoje é o melhor dia, abençoado. Pai. Se você puder cumprimentar quem está pertinho de você, diga melhor dia, seja bem-vindo. Em nome do Cristo ressuscitado, Vete, prazer te ver. O melhor dia. Pai, melhor dia. Assim mesmo é. Como é que os abençoados passaram essa semana agora? Reinando, né? Vendo a atuação dos anjos na nossa vida a cada dia, verdade? Porque as coisas acontecem e a televisão lembra a gente dos dias maus. Acho que os dias são maus, né? E as coisas estão aí acontecendo e a gente vai vivendo, reinando sobre as situações. Quando vem uma notícia ruim, a gente confessa que não recebe para a nossa vida, né? Quando vem uma enfermidade, a gente lembra do que a palavra diz sobre nós, estamos curados, porque Cristo levou as nossas dores e enfermidades sobre Ele lá atrás, né? Embora essas enfermidades se manifestem, elas declaramos que são mentirosas. Diga, mentirosas. Mentirosas, verdade. E assim a gente vai vivendo feliz, né? Não vai chorando, gemendo e chorando, como diz a canção legalista, não. Nós vamos, o Senhor transformou o nosso lamento em baile, diz a palavra, né? Na sua palavra está escrito isso, que o Senhor transformou o nosso lamento em baile. Então a gente passa situações, é bem verdade, todos nós passamos situações, e eu admiro você, eu posso dizer isso. Diga você mesmo para o abençoado ou a abençoada que estiver perto de você. Diga assim, eu te admiro pela resistência que você tem em resistir ao dia mau, como mais que vencedor que você é. Papai, um aplauso a você mesmo. Você aplaude tanta gente, aplauda-se a você mesmo agora. Papai, quantos essa semana agradeceram a Deus, oraram ao Senhor? Importante orar ao Senhor. O apóstolo Paulo, em muitas, quase todas as suas cartas, fala de oração uns pelos outros, situações, que nossas petições, Filipenses 4, verso 6, diz que as nossas petições devem ser conhecidas do Senhor. Eu não sei qual é a tua inquietude, mas a palavra diz que antes de estarmos inquietos, todas essas nossas petições que podem causar inquietude devem ser conhecidas do Senhor. Você conversa com o vizinho, conta uma confidência para uma amiga ou para um amigo. Eu queria te convidar a você contar essa confidência para a única pessoa que pode resolver, porque às vezes a gente conversa com tanta gente que não pode resolver nada, né, pastora? E a gente conversa para compartilhar, mas às vezes a gente ainda tem o mau costume de não conversar com o Senhor dos senhores, com o Rei de reis, com o Deus de deuses. Eu recebo que isso se torne um bom costume nessa congregação, em orar ao Senhor, falando das coisas do teu dia a dia, das tuas necessidades, das tuas situações. Isso funciona, abençoados. Isso, quando você fala com o Senhor assim, inquietude para aquele coração, porque você entregou, né, aquela inquietude para aquela pessoa que pode te acalmar, sem ser um comprimido. Porque você não quer um comprimido, você quer a ação de Deus na tua vida. É para isso que serve o Evangelho da Graça. Então, quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer conhecidas as nossas petições diante do Senhor, ele estava dizendo que ele também enfrentava coisas do dia a dia, assim como nós enfrentamos dificuldades, né? E então devemos orar ao Senhor. O apóstolo Paulo tinha tanta dificuldade no seu dia a dia, que tinha uma delas que perturbava ele muito, e ele disse que orou várias vezes ao Senhor para tirar dele. Ou seja, Paulo orava ao Senhor. Eu recebo que você ore ao Senhor,
e o Senhor te responde. Você recebe? Quantos aqui oraram ao Senhor essa semana? Vou perguntar de novo. Agora já. É um outro ânimo. Pai, Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa reunião hoje, por esses irmãos que aqui estão, por esses que colaboram, que sem eles a reunião não tem tanto brilho como tem. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem permitido na nossa vida, pela palavra que tem colocado em nosso coração e sai pela nossa boca. Te agradecemos por tudo que passamos nessa semana passada e de antemão te agradecemos pelo que passaremos a partir de já. Declaramos, Senhor, que essa reunião louva o Teu nome em espírito e em verdade, com a Tua graça. Declaramos que enquanto louvamos o Teu nome, Tu habitas no meio desses louvores e a Tua cobertura de anjos nos ajuda, nos prospera, nos cura, nos protege, abre portas, às vezes fecha portas, porque a Tua palavra diz que nós estamos conduzidos em triunfo. Te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Pai, graças, Senhor. Assim é. Isso. Estamos aqui para falar dos mistérios de Deus para você que é um espiritual. Cantamos para recordar, Pai, de toda a verdade. E essa verdade? E essa verdade é que te faz reinar. Essa palavra é o poder de Deus para a tua vida. O Evangelho da Graça são os mistérios revelados. Pai. Estamos aqui para falar dos mistérios de Deus para você que é um espiritual. Cantamos para recordar de toda a verdade, e essa verdade é que te faz reinar. Receba que és um filho amado. Receba que és um predestinado. Receba a verdade que vem do Espírito. É o poder de Deus para a tua vida. Ei, Pai. Receba que és um filho amado. É isso que você é, um filho amado. Receba que és um predestinado. Receba a verdade que vem do Espírito. É o poder de Deus para a tua vida. Poder de Deus para a tua vida, abençoado. Para a tua vida. Essa palavra. Para a tua vida. Glória a Deus. Pai. Pai. Graças.
amor. Reconciliados com Deus para sempre, servimos com a mente, vivendo em liberdade. Somos um povo jamais visto em toda a terra. Vamos anunciar, essa é a hora da verdade. Somos um povo jamais visto em toda a terra. Vamos anunciar, essa é a hora da verdade. Grande salvação, hoje te louvamos, te exaltamos de coração. Graças, Senhor, por tão grande salvação. Hoje te louvamos, te exaltamos de coração. Estamos vivendo os melhores dias, é só alegria, só queremos te louvar. Graças te damos, nosso Senhor Jesus Cristo, teu evangelho é poder e nós vamos anunciar. Graças te damos, nosso Senhor Jesus Cristo, teu evangelho é poder e nós vamos anunciar. Graças, Senhor, grande salvação. Hoje te louvamos, te exaltamos de coração. Graças, Senhor, por tão grande salvação. Hoje te louvamos, te exaltamos de coração. A tua palavra me faz reinar em vida, me cura, me prospera, por isso graças te dou. Tenho tua mente e um anjo que me serve, com proceder e paciência vou espalhar o teu amor. Tenho tua mente e um anjo que me serve, com proceder e paciência vou espalhar o teu amor. Sai, Senhor, tão grande salvação. Hoje te louvamos, te exaltamos de coração. Graças, Senhor, por tão grande salvação. Hoje te louvamos, te exaltamos de coração. que eu sou forte, minha força vem.
ti. Quando penso que não posso, tudo eu posso em ti. Minha fortaleza tu és. Quando penso que não tenho nada, minha provisão é o Senhor. Sou herdeiro teu. Quando penso que não posso, aí é que eu sou forte. Minha força vem de ti. Quando penso que não posso, tudo eu posso em ti. Minha fortaleza tu és. Quando penso que não tenho nada, minha provisão é o Senhor. Sou herdeiro teu. Muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Glória a Deus. Quando penso que sou fraco, aí é que eu sou forte. Minha força vem de ti. De ti, meu Deus. Quando penso que não posso, tudo eu posso em ti. Minha fortaleza tu és. Quando penso que não tenho nada, minha provisão é o Senhor. Sou herdeiro teu. Muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Graças, Senhor. Um aplauso bem forte ao Senhor. Pai, tu me fizeste para tua exaltação, predestinaste meu espírito em amor. Quando te louvavam as estrelas também, me amaste primeiro, por isso
Diga a Ele. Glória a Deus. Graças, Senhor. Vai. Tudo que eu tocar vai prosperar. Deus me escolheu para reinar em vida. Tudo que é meu vai se manifestar. Questão de tempo, hein? Tudo que eu tocar vai vir ao Declaro você curado. Tudo que eu tocar vai prosperar. Declaro você prosperado em todos os teus caminhos. Deus te escolheu para reinar em vida. Declaro você feliz. Tudo que é meu vai se manifestar. Chegou a hora de fazer justiça na tua vida. Tudo que Cristo conquistou ali na cruz é direito meu, é minha herança. Ele se fez pobre para me enriquecer e com toda sorte de bênção me abençoou. Para sempre. Me abençoou. Glória a Deus. Para sempre, para sempre, para sempre. Foi para reinar em vida que Deus me escolheu. O melhor desta terra, Melhor dessa terra é teu. Ele já me deu. Isso. Confessando e semeando, sem olhar para trás. Se assim vivo reinando sempre em paz. Isso. Eu te declaro em paz. Tudo que Cristo conquistou ali na cruz é direito meu, é minha herança. Ele se fez pobre para te enriquecer e com toda sorte de bênçãos te abençoou. Fala, Pai. Me abençoou Graças, Senhor. para sempre. Para sempre. Não importa nossos erros, hein? Se falharmos, Ele permanece fiel. Diz a palavra da graça. Tudo que Cristo conquistou ali na cruz é direito meu, É nossa herança. Ele se fez pobre para te enriquecer e com toda sorte de bênção me abençoou. Para sempre. Me abençoou. Bendecido. Sempre, para sempre, Para sempre. para sempre. Graças, Senhor. Para sempre. Ele não volta atrás. Isso. Um aplauso ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor mais um pouquinho? Vamos receber a Kátia. Um lindo aplauso. Novamente. Aí. Fala, Pai. Melhor dia, abençoados. Vamos louvar.
Bastou morrer só uma vez. Para sempre, nos aperfeiçoou para sempre. Assim é. Uma saudação a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Um aplauso a eles lá do outro lado. O tema de hoje chama-se O Conhecimento e o Triunfo. O conhecimento e o triunfo. Diga para quem está do teu lado, o conhecimento e o triunfo. Esse é um tema educativo. É um tema evangelístico, Renato. Renato também está na rádio. Lá no programa De Tudo Até a Graça. É Renato, Roberto e o pastor André. Esse trio aí que tá, parece os 3 mosqueteiros da graça. Tremendo, excelente. Então, esse é um tema próprio para explicar por que nós pregamos o Evangelho da Graça e por que é que nós rejeitamos o que se prega por aí nas outras religiões, nas outras chamadas igrejas, nos outros ministérios, né? Esse é um tema que vai te ajudar, vai me ajudar também a expor para alguém a graça. Por que é necessário o Evangelho da Graça? Por que vocês falam tanto do Evangelho da Graça? Nós temos pessoas aqui que estão conosco há pouco tempo, em respeito a todos, não só aos que estão há mais tempo. Então o Senhor entregou esse tema, esses versos e essa ministração de hoje. Vamos a 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Eu pediria a você, com muito carinho, que você se acostumasse a anotar, né, a escrever aí os versículos. E sempre Deus te dá, durante a ministração, uma palavra, né? Uma síntese, e você deve anotar isso também, é importante, porque você vai se alimentando e sendo ministrado, sendo ministrada. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo, que é o apóstolo da graça, né? Que pôs o fundamento, como leu aqui o pastor André Pimentel. Ele escreveu a essa igreja o seguinte, olha: mas dou graças a Deus, diga, graças a Deus, o qual, sublinhado, eu sublinhei ali de propósito, porque eu queria dar aqui um comentário pequeno a respeito disso, o qual sempre nos conduz em triunfo em Cristo Jesus, e por meio de nós, eu e você, manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Agradecemos ao Senhor por essa palavra, né? Bem tremendo. Por que está sublinhado ali o qual? É porque eu queria chamar a atenção que nós consideramos a cobertura angelical deste pacto, né? É assim: quando Deus faz um concerto com os homens, como é o concerto da graça, o pacto da graça, que começou com a ressurreição, da morte de Cristo na cruz, a ressurreição para frente, e é um pacto eterno a partir de então, né? Deus sempre prepara um serviço a nosso favor, chamado cobertura angelical. Diga comigo, cobertura angelical. Então, a cobertura angelical está presente em nossas vidas. Os anjos fecham portas para você não entrar onde não deve, abrem portas para você entrar onde está preparado para você. Os anjos te livram da bactéria, te livram da chikungunya, do mosquito, te livram de ser atropelado, te livram de uma gripe, te livram
uma amizade inconveniente e tal. Os anjos trabalham aí. Então, nós consideramos e respeitamos o serviço angelical. Mas quem nos conduz em triunfo não são eles. Quem é que nos conduz em triunfo? O qual sempre nos conduz em triunfo. Diga comigo, o Senhor me conduz em triunfo. Em Cristo Jesus. Quer dizer que se eu não estou... estar em Cristo Jesus é estar em graça. Nós vamos entendendo isso pouco a pouco. Não estar nisso, não vai ter triunfo. Não vai ter condução em triunfo, porque só conduz em triunfo assim. É uma coisa eletiva. É assim que Deus quis fazer e nós devemos respeitar isso. Então está aqui aclarado a situação. Toda vez que você disser, eu estou conduzido em triunfo, por Deus, é o Senhor que... Essa honra e essa glória de te conduzir em triunfo, você deve dar a Ele. Ok? Para que Ele receba o que Ele tem que receber, né, Wanda? Senão a gente vai dar a glória de Deus para desviar para outro lado e isso é delicado e perigoso. Então, voltando ao tema, o conhecimento e o triunfo, você vê só nesse verso aí que o triunfo é diretamente proporcional ao conhecimento. Né? O que é uma coisa diretamente proporcional à outra? Quer dizer que está ligado. O triunfo está ligado ao conhecimento. Diga comigo, o triunfo está ligado ao conhecimento. Você já ouviu muitas vezes aqui, eu repeti uma palavra de Provérbios 18, 21. Na minha boca, na tua boca, reside o poder de quê? Da vida ou da morte, certo? Então, continua dizendo o versículo lá, obrigado meu amor, que você deve ter cuidado com aquilo que você fala, porque você vai viver daquilo que sai pela tua boca, porque com a tua boca você dá poder de vida àquilo que ainda não está manifestado ali, ok? Muito bem, isso é conhecimento. Esse conhecimento te livra de você falar equivocado, ok? Então, com o passar do tempo, o triunfo começa a se manifestar. Recebe essa palavra? Esse é um exemplo. Então, o triunfo é diretamente proporcional ao conhecimento das coisas. Falando aqui das coisas espirituais, imagina, se você tem conhecimento secular, você consegue um trabalho para ganhar um salário de 30 mil reais, 40 mil, 50 mil, ou ir embora para outro país, ganhar em euro, ou dólar, ou o que for, mas se você não tem conhecimento, vai ter certa dificuldade. Isso é assim na área secular e na área espiritual também. Porque só esse verso já nos dá a noção, um pouco, de que o conhecimento é importante para que nós estejamos em triunfo diante de Deus. Ok? Então, para que Deus possa te conduzir em triunfo, é necessário que você tenha conhecimento. Eu queria perguntar aqui para essa assembleia, aqui para essa plateia, quantos aqui querem ter uma vida de triunfo? Levantem a mão. Sem medo, né? Então é fácil, tem a resposta para você. Tem que ter conhecimento. E você não pode fugir disso. Não dá para fugir de não ter conhecimento para poder ter triunfo, ou viver em triunfo. Agora vamos a Isaías capítulo 5, verso 13, que diz assim: portanto, diz Deus, né? Deus falando através do profeta Isaías, há mais ou menos 700 a 800 anos antes da cruz. Foi a época que viveu esse profeta aí, e Deus usou Isaías para falar para o povo. E Deus falou. Por isso dizemos, Deus falou através do profeta tal. Portanto, o meu povo foi levado cativo, diga comigo, levado cativo, porque não teve conhecimento, e sua glória pereceu, e de fome, e pereceu de fome. Não, peraí, deixa eu respirar, calma. Porque não teve conhecimento, e sua glória pereceu de fome. E sua multidão se secou de sede. Ou seja, secou, pereceu
e ficou cativo porque faltou o quê? Conhecimento. Importância do conhecimento. Aqui, claro, Deus está falando, né? Em uma época antes da cruz. Vamos ver outro profeta muito famoso por nós, né? Conhecido de nós, que é Oséias. Oséias capítulo 4, verso 6. Confirmando. Porque Oséias e Isaías eram contemporâneos, tá? Viveram, profetizaram na mesma época de vários reis. E Oséias durou um pouquinho mais que Isaías, mas foi ali, naquela época de 700 e pouco, antes de Jesus de Nazaré. Olha o que Deus falava. O povo foi destruído, diga, destruído, porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Ponto. Não leia mais. Presta atenção. Se a gente parar aí, eu queria aqui uma observação rapidinho. Houve um tempo em que esse verso foi mal utilizado, né? Porque meu povo perece porque não tem conhecimento. Ponto. Ah, muito bem. Ok. Então o povo perece porque não tem conhecimento. Mas o verso não acabou. Ali diz, ó, porquanto tu desprezaste o conhecimento, eu te rejeitarei do sacerdócio. E porque te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Ou seja, nós não podemos usar esse verso para dizer assim, o povo perece porque não tem conhecimento, ponto. Não, aqui está dizendo o seguinte, foi dado e foi transmitido o conhecimento e o povo rejeitou. Então pereceu, não porque não tinha conhecimento simplesmente porque desprezou aquilo que recebeu. Essa é a interpretação do verso, é só você ler e você vai ver que esse é o entendimento correto aí. Então, voltando aqui, não é simplesmente ter conhecimento só, é respeitar o conhecimento que você recebe, porque se você não respeitar o conhecimento, você vai ficar cativo, vai perecer, vai não sei o quê, vai empobrecer, vai esvaziar, vai secar. Então o primeiro verso fala, o povo foi levado cativo. O segundo verso fala, o povo foi destruído. Tudo ligado ao conhecimento, a desprezar o conhecimento. Então, em nossa vida, trazendo isso para os dias de cá, depois da cruz, né, aplicando nos dias depois da cruz, na nossa vida hoje em dia, há várias maneiras de você estar cativo ou várias maneiras de você estar como destruído ou destruída em tua vida. Lá em Provérbios 15, anote isso, verso 5, diz assim, o nécio despreza o conselho. O nécio é uma pessoa, ali a tradução literal, é uma pessoa bruta de entendimento. Tá? Para não chamar de burro, o provérbio disse lá que é nécio. É uma palavra mais elegante, né? Nécio. O nécio despreza o conselho. O professor está falando na escola e o nécio está lá, está nem aí para nada. Depois ele... Bom, você já sabe qual é a consequência. Bom, o que eu quero mostrar para os abençoados e trazer e ministrar na vida dos abençoados é hoje. Diga agora, hoje. Então, qual é o assunto aqui? Aqui, abençoados e abençoadas, o conselho que diz aí a palavra e que eu quero trazer para ser útil e efetivo em nossa vida, é a doutrina de que houve mudança de pacto. Houve uma mudança de pacto. Muito bem, vamos a Hebreus capítulo 10, verso 19. Olha o que está escrito. De maneira que, meus irmãos, tendo liberdade para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Cristo, verso 20, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu através do véu. O que é véu? Está explicado ali. O corpo chamado Jesus de Nazaré. Então, olhe para quem está do teu lado, não fale nada, só olhe. Você está olhando o véu. Isso é um véu. O que é um véu? O véu é uma cortina que não deixa você ver o que tem aí do outro lado. Então, o corpo de Jesus de Nazaré era um véu.
Que véu? O véu de Deus, porque ali estava o próprio Deus em Jesus de Nazaré. Ok? Assim como o teu corpo é um véu, que se eu me relacionar com você, olhando as dificuldades do teu exterior, eu estou esbarrando no véu e não estou tratando com o de Deus, que é o Espírito que está dentro. Diga, eu sou um espírito coberto por um véu. E esse véu se chama corpo humano. Esse véu se chama corpo de carne. Então ali, o apóstolo está dizendo para nós que quando Jesus se vestiu de carne, quando Deus se vestiu de carne, se chamou Jesus, isso foi um corpo preparado, um véu, para que ele pudesse fazer uma obra. Ok? Véu não deixa você ver o que tem dentro. Os discípulos não viam quem é que estava ali. Se você, com essa informação, tivesse lá, você saberia quem é que estava ali. Porque você já aprendeu a atravessar o véu. E você ia ver que ali estava aquele que veio cumprindo as profecias de todos os profetas do velho pacto, que apontavam para um que viria, para libertar, para pagar o preço e tal, e tal, e tal. Os discípulos não viam, porque eles esbarravam no véu. Filipe falou assim, você fala tanto do Pai e tal, eu sou o Pai, eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai, e tudo isso, e mostra-nos o Pai e a gente vai ficar satisfeito. E Jesus falou para ele, ainda não sabe quem sou eu, né? Verdade? Porque eles conheciam segundo a carne. Eles esbarravam no corpo e não sabiam que ali estava o próprio Senhor, no Espírito, habitando dentro daquele véu. Quando Cristo vai à cruz, diz que agora não há mais necessidade de um intermediário entre o povo e o Senhor. Essa referência aí, ele como está falando para quem? Para os hebreus. Quem eram os hebreus? Era aquele povo que obedecia aquela lei, né? E a forma ritual espiritual naquela época era um tabernáculo. Quantos lembram do tabernáculo? Que era como se fosse a igreja deles lá. Então era dividido em 3 partes. Tinha uma parte, tinha a segunda parte e tinha a terceira parte, que era a mais interior, aonde ficava guardado a Arca da Aliança. E essa terceira parte era dividida por uma cortina, um véu, que é aquele tal véu que a Bíblia diz que quando Cristo morreu foi rasgado de cima para baixo. Assim, querendo dizer que agora não é mais só o sumo sacerdote que entra lá. Agora, qualquer filho, qualquer filha tem comunhão direta com Deus. Isso Paulo chamou de novo e vivo caminho. Diga comigo, eu tenho direito ao novo e vivo caminho, porque foi Cristo que me consagrou. Significa que me deu essa liberdade. Então agora você não precisa do pastor, você não precisa do sacerdote, você não precisa do Pai de Santo, você não precisa do Buda, sei lá, assim, sem faltar o respeito com nenhum deles, mas eu quero dizer que você não precisa mais de um intermediário para você poder se comunicar com o Altíssimo. Isso aconteceu quando? Na cruz. Significa que se você vivesse antes dela, você precisaria de um intermediário. Mas como você está depois que aquilo aconteceu, significa que esse caminho está aberto para você se relacionar com Ele e estar com Ele ali. E conversar com Ele. Quantos recebem isso? Pastor, eu preciso de uma bênção. Eu vou me ajoelhar aqui, o senhor põe a mão na minha cabeça, porque se o senhor não fizer isso, Deus não vai me ouvir. Isso é verdade? Diante do novo pacto não é verdade, mas lamentavelmente é o que nós vemos ainda, por causa de quê? Falta de... quer dizer então que uma pessoa que tem um pouquinho desse conhecimento que a gente está aqui compartilhando, já não vai chegar naquela religião lá e dar um cheque de R$1.000 para comprar um terreninho no céu.
É que o triunfo está ligado ao conhecimento. Ao conhecimento, né? Bom, aquele ou aquela que desprezar essa informação permanecerá como? Cativo. Cativo. A igreja do pastor do chapéu, a igreja do pastor que joga o paletó nos outros, a igreja do pastor que diz que Deus vai pesar a mão e vai te castigar e você vai para o quinto dos infernos, vai ficar cativo, perece, empobrece, entristece, é destruído. Quantos lares aí estão destruídos? Por quê? Porque a família está passando uma situação difícil, isso é normal na vida de todo mundo. Quantos aqui passam situação difícil fora eu? Né? Está lá, passando uma situação difícil. Aí chama a irmã para orar, Wagner. A irmã vai orar. A primeira coisa que ela vê é uma estátua bem bonita que você deu para tua esposa, bacana lá, ela diz que é do diabo. Ó, o inimigo está aí, hein, nessa estátua. Ou então um brinquedo. Um brinquedo. Esse brinquedo, quem deu esse brinquedo? Ah, foi uma pessoa. E qual é a religião dela? Ah, essa pessoa é espírita. Algumas pessoas aqui já viram isso, como eu, de perto, assim, ao vivo. Outras pessoas nem imaginam que isso acontece. E isso acontece no terceiro milênio, que nós estamos, século 21, né? E isso acontece, abençoado. Por que acontece? Falta de conhecimento. Então, quem desprezar isso, vai permanecer preso às correntes das religiões. Porque a religião, ela não pode te dar o que ela promete. Simplesmente porque Cristo já fez. O que significa religião? Religar. Certo? Daí que vem a palavra religião. Religar. E Paulo diz que Cristo já te religou. Quantos estão religados aqui? E para que você quer religião? Você já está religado, reconciliado. Então a religião, ela promete religar você. Como ela não consegue, aí tem que inventar as situações para ir passando o tempo. Porque não tem conhecimento. Não tem o que dar na hora de servir a mesa espiritual, não tem alimento. Então tem que colocar outras coisas. E aí você vê, liga a televisão que você vê como é que eles são inteligentíssimos para criar passatempo para o povo. E como o povo é tão carente, pastor André, que vai e ó, enche mais do que aqui. Sabia? Porque aqui você vai receber um conhecimento. Esse conhecimento vai ser útil para você a vida toda. Porque você vai deitar daqui a pouco, vai dormir, né? Antes de dormir, como a palavra diz o que? É viva e eficaz. Ela é viva. Você vai querer dormir, mas a palavra não dorme. Então ela fica aí, ó. Principalmente se você tiver ouvido a verdade. E aqui nós pregamos esta verdade, a verdade do Evangelho da Graça. Essa palavra começa a falar contigo. E você vai falar assim, aquele maluco falou, ele tem razão. Não, não é razão, é revelação. Estamos aqui para falar os mistérios de Deus. Um espiritual. A graça são os mistérios revelados. Ok? Então, Cristo abriu um caminho. Muito bem. Quando isso aconteceu, mudou o pacto. Diga, mudou o pacto. Mudou a lei. Diga, mudou a lei. Diga, mudou o sacerdócio. Mudou tudo. Paulo fala assim, olha, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei da graça te livrou da lei de Moisés. Lei de Moisés, tchum, 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 tchum. Aí veio a cruz do Calvário, pum, graça, evangelho do Espírito. Cristo fez, você não precisa fazer.
Cristo jejuou, você jejuou. Cristo se batizou, você se batizou. Cristo morreu, você morreu. Cristo ressuscitou, ou não é isso que está escrito em Romanos 6? Ah, quer dizer que eu não preciso mais fazer? Claro que não, abençoado. Você é inteligente espiritualmente. Pense, se você pudesse, para que ele? Se você fosse capaz, Cristo não teria feito, deixaria você resolver. Mas como nós não poderíamos resolver, ele se vestiu de carne, se colocou num véu para que ninguém realmente soubesse quem estava ali. Porque, seja sincero comigo, abençoado, se aquelas pessoas lá atrás soubessem que Cristo era Deus, elas teriam crucificado ele? Não. Você, se estivesse lá, você teria crucificado, você teria essa coragem de permitir, de participar? Teria? Não. E aí o que aconteceria se Cristo não tivesse morrido? O pecado estaria de pé, o diabo estaria vivo, o inferno estaria vigorando, a lei de Moisés estaria exigindo da gente, correto? Graças a Deus que ele foi e morreu lá por nós. Então na Páscoa, né, que tem a Páscoa, quem não tem conhecimento chora e lamenta a morte de Cristo. Quem tem conhecimento, graças, Senhor, glória a Ti, porque eu não poderia. Não é diferente? Come até o chocolate com mais prazer, né? Porque, caramba! Então, Hebreus capítulo 9, verso 16, agora. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. É lógico ou não é lógico? Verso 17. Porque o testamento é confirmado com a morte, pois o testamento não é válido enquanto o testador está vivo. Quantos entendem isso claramente? Então, abençoado, o Novo Testamento só começa depois que o testador morre. Faz de conta que você tem um pai que tem muitas posses. Quantos dizem eu recebo? Por favor, né? Vamos... aí ele faz um testamento. Vou fazer um testamento, chama o advogado, faz um testamento. Eu vou deixar isso aqui para o meu filho, isso aqui para minha filha, o apartamento para não sei quem, o não sei o que para... Tá bom. Teu pai está vivo, você pode usar aquilo? Por quê? Mas o testamento já está feito, mas não tem valor. Por quê? Porque o testador está vivo. Então, quando é que o testamento começa? Depois que o testador... Mateus, Marcos, Lucas e João, o testador estava vivo ou estava morto? Então, o Novo Testamento é isso? Quando é que começa o Novo Testamento? Depois que ele morre. Vá colocar isso na cabeça de um reverendo desse aí fora. Ele não consegue compreender. Por quê? Porque ele está cativo na religião dele. Ele está preso, ele não vai conseguir entender. Até porque ele estudou 8 anos no seminário, né? Para agora, com 5 minutos, um maluco que usa brinco jogar essa teoria dele no chão. Ele não vai aceitar. Ele é bacharel em teologia. Ele é doutor em divindade. Ele usa uma gola assim, com um negócio branco aqui, e quando ele entra, todo mundo fica em pé e bate palma. Gola clerical, é. Você sabe tudo, né, André? Também. Mas é assim mesmo, né? Aquela gola assim de padre, né? De sacerdote. Tem outros que são dizem que são evangélicos e usam também. Outros usam uma batina assim, igual, né? Assim e tal.
Mas você fala a ele assim, olha, o Novo Testamento só começou depois que Jesus morreu. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros que contam a história. São livros históricos, não são evangelho. Por quê? Porque evangelho é o Novo Testamento. E o Testamento só começa depois da morte de quem assina. Ai, ai, ai. Como é que se chama isso? Informação. Informação produz conhecimento. Conhecimento te leva a triunfo. Triunfo, guarda essa palavra. Então, aí diz que o testamento só é válido depois da morte do testador. Bom, conclusão para a gente terminar aqui. Desprezar a informação é desrespeitar o conhecimento, né? Quais são as consequências? Derrota. Você não vai reinar em vida. Você vai ralar em vida. Você vai sofrer em vida. Você vai viver uma vida que é vitória. Vai chorando, geme e chora. Enche-me, Senhor, do teu Espírito. Pode? Por quê? Porque você está completo do Espírito. Como é que vai encher? Não cabe mais, né? Então, abençoado, essas informações, como muitas outras que o Senhor tem para nós aqui em todo o tempo, são as que nós compartilhamos aqui semanalmente. Eu fico muito feliz quando você vem congregar e ouve tudo isso. Agora existe também a informação que te dá conhecimento de como prosperar. Quantos querem saber como prosperar? Né? Diz que a loteria acumulou. Quando a loteria acumula, você não pode passar em frente a uma loteria, que a fila é daquilo na grade, dando volta na quadra. Por quê? Porque a loteria acumulou, todo mundo quer jogar, para quê? Para ficar rico, para prosperar, para ganhar aquele dinheiro todo. Pois aqui tem uma informação para você prosperar, e não precisa nem fazer fila. 2 aos Coríntios, capítulo 9, verso 10. Ó. Olha o que diz. Ora, aquele que dá semente a quem semeia. Quer dizer que quem não semeia, não recebe semente dele. Porque está falando de Deus, né? Aquele que dá semente a quem semeia e pão para comer, também esse mesmo, o dono da sementeira, multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, qual é a conclusão aqui, pastor? Para viver uma vida em triunfo, é necessário observar as instruções, que são as informações, e entrar em submissão a elas, em obediência às informações. Ok, abençoado? Você recebe essa palavra? Eu declaro o melhor domingo da tua vida hoje. Recebo que você vai viver a melhor semana. Vamos ficar de pé. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.